Essas histórias de futebol, bom que o meu segundo time tá voltando pra primeira divisão. Que é o Peixe? Não. Não, tá voltando pra primeira do Paulista. O Velo Clube Rio Clarense ontem ganhou do Juventus lá na Rua Javali. Olha só, hein? É Rio Claro, né? Rio Claro. Rio Claro, cara. É o meu time desde pequenininho, era São Paulo e Velo. O senhor nasceu em Rio Claro, padre? Minha família é ali de Santa Gertrudes, ali perto. Ah, é, juntinho ali, coladinho, né? Travaram o Padre Adalto aí na câmera aí. Congelaram o padre. Mas é ali de pertinho. Aí depois o senhor veio pra Piracicaba, fez o... Hã? Aí veio pra Piracicaba. Daí fui para Santa Bárbara para estudar no seminário, depois fui para Pira e daí já Pira, Rio Claro e para cá. Maravilha. Aí um pouco a história. Agora estamos... Agora tá em ordem, agora tá dando pra ver até as rugas do olho, olha só. Nossa, essa câmera me deixa mais velho. Muda a câmera pra mim aí de novo, muda a câmera. Padre, então, Olha, o pé de galinha tá feio aí, viu? Deixa eu fazer uma plástica. Uma plástica, um botox. Um botox. Tirar as marcas, olha, tá feio. Padre, mas o que o senhor preparou para o início dessa semana, para o início do mês, após um período de Semana Santa que viemos aí com a ressurreição de Cristo? Bom, tivemos aí a celebração da Semana Santa, né? Graças a Deus, pelo menos lá nós tivemos uma participação muito grande, o povo participando muito bem, tanto presencial como virtual, né? Tivemos a alegria de ter uma participação muito grande mesmo, e isso nos deixa alegres, contentes de perceber o povo retomando a sua vivência de fé, retomando a sua experiência religiosa. Acho que isso é muito importante. Mas para hoje eu não ia falar de Páscoa. Eu tinha falado de falar de Páscoa, mas eu tinha pensado em falar do 1º de abril, que é o dia da mentira, mas não falar da mentira, falar da verdade, né? Porque dentro do sentido da reflexão, uma das grandes propostas que a gente tem é o que é verdade. O mentiroso ou a mentira é uma falsa narrativa de uma verdade, né? Então a mentira ela vai estar ligado muito mais a uma narrativa, não é um fato, não é materializado, vamos dizer assim, né? Então quando eu falo da mentira, eu estou falando desta perspectiva. Eu crio todo um conjunto de ideias, todo um conjunto de fundamentos e argumentos para poder dizer que aquilo é verdadeiro. Então, a mentira é uma verdade mal contada. E esse tipo de situação, recentemente, nós temos visto muito no Brasil. Muito, né? No Brasil. O sistema judiciário nosso assume as narrativas como verdadeiras e a partir das narrativas postas como verdadeiras faz os julgamentos, faz todo o processo. A materialidade de fatos nem sempre é vista, né? Quando para o mundo grego, num primeiro momento, quando se começava a discutir o que é verdade, que foi a primeira grande preocupação dos filósofos, a grande perspectiva era dizer que verdade era aquilo que correspondia à realidade. Então a pergunta é, isso é verdadeiro? Bom, como que eu provo que isso é verdadeiro? E disso surge a ciência, que é fazer os testes, fazer a comprovação, fazer todo o seu fundamento, toda a sua fundamentação para dizer, de fato, isto é. E é em qualquer lugar, em qualquer ponto, em qualquer circunstância, né? Então isso é verdade para a ciência. Mas para muita gente ainda continua o outro argumento. A verdade muitas vezes é aquilo que me convém. A verdade, muitas vezes, é o argumento que melhor me satisfaz. Por isso que muita gente fala hoje que nós vivemos no império do relativismo, porque parece que tudo é relativo. Se eu construir um discurso mais bem argumentado do que o seu, eu passo a chamar a verdade para mim.
Então é o que nós vemos. Na história, muitas vezes nós temos isso. Né? Então você constrói um argumento, esse argumento está baseado em alguns fatos e esse fato, então, é analisado. Só que no Brasil o que a gente faz? Eu construo um argumento, ignoro fatos e vou julgar a partir da argumentação deste fato. Né? Você olha, por exemplo, não dá para a gente passar o dia de hoje sem citar a Lava Jato, quer dizer, há materialidade, há fato, há pessoas que inclusive devolveram o que desviaram, só que não é crime, não podemos condenar o criminoso, porque nós construímos uma narrativa de que o juiz que fez o processo é um juiz tendencioso e que criou uma interpretação própria da lei, portanto, então tudo que ele juntou de argumentos e fatos não são verdadeiros. Então eu cancelo o processo, não porque não teve o problema, mas porque o juiz que julgou o problema usou de argumentos que não são verdadeiros. Aí é uma narrativa. Então eu coloco como verdade a minha narrativa e não a narrativa e não o fato concreto da realidade. Esse é um grande risco que nós corremos. Hoje, com as fake news, hoje, com todas estas questões que nós vemos, é uma realidade, porque nós temos que olhar para fatos construídos e não olhar para a realidade. Então você tira o olho da realidade, não vê mais esta proximidade com a realidade, mas vê com as narrativas que foram construídas. Se todos começarem a agir dessa forma, né, padre? Você imagina que bagunça que vai virar e tudo. Vai ser a lei de quem sabe falar mais, ou de quem fala melhor. De quem sabe montar uma narrativa Exato. melhor, né? Por isso que o medo da inteligência artificial hoje é muito grande, porque para a inteligência artificial eu dou para ela os parâmetros do que eu quero construir e ela busca reflexões ou fatos que venham confirmar minha ideia. Inclusive começa hoje uma comissão no Senado para discutir justamente a reforma do Código Civil, que inclusive vai debater muito sobre a inteligência artificial. Também entra essa questão, mas eu estou dizendo, mas o grande medo hoje da inteligência artificial, o que é? Eu vou para o programa e pego esse programa e digo para ele, bom, eu quero dizer que o Tony Machado é isto. Então ele vai buscar na internet, vai buscar nas informações de Tony Machado tudo que existe a respeito do Tony Machado e vai juntar apenas aqueles pontos que venham confirmar para mim. Então eu quero dizer que o Tony Machado é postulante ao título de santidade, porque é uma pessoa santa. Então ele vai esquecer tudo que tem lá que fale de errado, não sei o que, para dizer, olha, tal data ele fez isso, tal data ele fez aquilo, tal data. Ele constrói um argumento para mim que vai poder dizer, olha, esse cara realmente é perfeito, é o ponto mais alto da santidade e não tem nada que desabone. Então fica feito isso. Mesma coisa se eu quiser dizer, não, eu quero dizer que o Marquinho é o capeta. Então vai buscar tudo que mostra de ruim para poder, tá vendo? Menos. Não, mas você entende? Mas a inteligência artificial faz isso, sim. Ela seleciona, estou citando um exemplo chulo, banal, mas é um pouco a realidade. Isso por quê? Porque nós estamos à mercê não de realidades. Eu não tenho mais que ter um contato com a pessoa para poder avaliá-la ou para poder conviver com ela e tirar minhas conclusões de quem ela é. Mas hoje eu vivo nessa questão daquilo que a informação me diz. Então, se a informação fala isso, candidato político é sempre isso, ele vai buscar esses pontos. Né? Então, nós temos que olhar para isso. Então, hoje, quando fala-se do dia da mentira, aqui no Brasil, esse dia foi muito, vamos dizer assim, cultuado por causa do golpe de 64, né? Da Revolução de 64, ou golpe, como agora querem se dizer. Na minha época que eu estudei era a Revolução de 1964, agora não podemos mais falar que foi Revolução, agora foi um golpe de 64. Então tudo bem, então vamos ser politicamente corretos. Então a partir do golpe de 64, 31 de março,
1º de abril se dizia é uma mentira o que nós estamos vivendo no país, porque tudo que foi feito a partir de situações que não são verdadeiras. O comunismo não era uma ameaça, os argumentos utilizados não eram ameaçadores, então não se justificava que o exército tomasse o poder, né? Então, foi a partir daí que se validou o 1º de abril como dia da mentira, porque foi o primeiro dia que, segundo os teóricos do Estado, nós passamos a viver uma situação mentirosa. Questionável, mas, queira ou não, como se diz, uma mentira dita muitas vezes se torna verdade. Então o dia da mentira é uma verdade hoje no Brasil. Mas como é que vivem as pessoas, padre, aquelas que têm uma vivência assim, de defender a verdade, né, de ser uma pessoa idônea? Em um meio como esse aí, o que tem que fazer? Tem que fazer de conta que tá tudo certo? Não, no meio como esse, você tem que chamar para a realidade, quer dizer, olha, o discurso é este, mas a prática foi essa. Você pode escolher ficar com o discurso ou olhar para a prática. O problema é que para a história passa-se o discurso e não a prática. Nós que vivemos o momento sabemos dizer, não, nós presenciamos o fato. Houve isso, teve tal situação, teve isso. Não vai se criar ainda mais uma polarização? Mas isso é a realidade de hoje. Que é o que a gente vê exatamente, né? Você entende? Agora, daqui 20 anos, quando a história começa a ser escrita e transmitida a partir dos livros e das teorias, a esperança que nós temos hoje é que a internet possa ajudar-nos a remeter as imagens da realidade. Porque você tem matérias e mais matérias na época que mostravam, olha, tal banco foi preso, tal banco foi processado, tal empresa foi processada, tal empresário assinou um termo e devolveu não sei quantos milhões porque roubou, tal empresa fez isso, tal empresa... Então, o fato está aí. Eu espero que a internet não seja apagada desses fatos. Mas para a gente ver que as narrativas é que prevalecem. Padre, deixa eu aproveitar o tema. Nosso querido amigo Joaquim Forner está na sintonia, mandando um bom dia para todos. E ele perguntou se o dia da mentira é por causa dos judeus que pagaram para os soldados espalharem que era mentira a ressurreição de Jesus. Não tem, porque a Páscoa não cai sempre no mesmo dia. Esse ano coincidiu esse dado. Mas o dia da mentira é celebrado só no Brasil. Essa é uma jabuticaba da história. Você não tem isso no mundo inteiro. Em nenhum lugar do mundo hoje é dia da mentira. Mas tinha que ser só no Brasil, né? Mentira. Você entende? Mas por quê? Porque aqui se criou que a mentira é o golpe. Então, começa-se essa narrativa em 64, quando você coloca que o que aconteceu dia 31 era uma mentira. E nós estávamos vivendo a mentira. Por isso, o 1º de abril ser o dia da mentira. Sabe, você tem coisas que quem já esteve fora do Brasil, hoje é um dia normal como qualquer outro. Não tem nenhuma alusão à celebração da mentira como tal. Uhum. Só na Itália que hoje tem uma missa importante que é após a Páscoa, que hoje o Papa também faz uma... Hoje é a chamada Missa do Anjo. Do Anjo, né? Por quê? Porque na Itália se tinha muito essa questão da igreja, que as pessoas, em função do turismo, em função de tudo, no domingo de Páscoa acabavam não celebrando verdadeiramente a Páscoa, porque estavam nas atividades em função dos romeros e dos fiéis que iriam. Então hoje, na cidade do Vaticano, hoje é feriado, e hoje se celebra o Dia do Anjo, que é uma festa de prolongamento da celebração pascal. Mas que esse ano coincidiu o 1º de abril, mas nos outros anos é a segunda-feira imediata à Páscoa. Você entende? Quando eu estava lá, por exemplo, a gente celebrava a Semana Santa, que nem eu mesmo, celebrava a Semana Santa na paróquia que eu trabalhava. Que eu tinha uma paróquia, eu trabalhava lá, quando estava estudando, e na segunda-feira
a gente retornava todos para Roma e ia concelebrar no Vaticano a festa do anjo, porque era o momento da gente também poder celebrar participando. É um pouco essa dimensão, né? Eu que celebrei, presidi e trabalhei durante a Páscoa toda, agora eu vou celebrar a minha Páscoa junto nesse sentido. Então na Itália tem hoje é o Dia do Anjo, que eles chamam, que é uma celebração muito bonita, tão rica como a celebração do domingo de Páscoa, não da vigília, porque nada supera a vigília pascal, mas é uma realidade que se celebra hoje. Padre, fechamos? Fechamos então, só para a gente entender um pouco, né? Então, olhe bem, quando você falar de verdade, você pode olhar para a verdade como aquilo que interpreta, como aquilo que é ou como aquilo que manifesta. No nosso caso, a verdade, a ciência tenta mostrar o que é. Então, a semelhança entre a teoria e a prática. Os discursos tentam dar uma razão lógica. Então, o argumento é que prevalece e não a realidade. Muitas vezes a realidade é jogada num segundo plano. Esperamos que a verdade também sempre prevaleça. Mas a verdade de verdade, não a verdade dos discursos tendenciosos que existem por aí. Exato. Então, tá bom? Só pra gente finalizar, o de 51 também é meio tendencioso, né, padre? O título de 51? É, tanto que precisou de um fax para comprovar, porque na prática não existe. Vocês têm que falar com a FIFA. É a FIFA. Não é a FIFA. Somos nós. Você paga, você pega um fax e diz, olha, manda para mim um fax dizendo que teve o Campeonato 51, que nós somos campeão. Teve o Campeonato 51, foi campeão. Agora, é mundial ou não é mundial? Melhor não falar, padre? Porque era uma Copa Rio, então, mas houve, é um fato oficial, Copa Rio, que o time da Itália veio jogar no Eles Rio de Janeiro. estão engasgados com o espinho da bacalhoada do final de semana ainda. Tem isso, e tem o outro problema, né? Quer dizer, não é só o 51, tem aquele campeonato brasileiro, aquele torneio de verão da FIFA também, que teve no Brasil, que foi um outro título que dizem que é mundial. Mas tudo bem. Não vamos deixar o vamos deixar claro. Contrariado. Tá bom. Argumentos são argumentos. Um abraço, aí que padre. tá, é a lógica do discurso. Os únicos que vocês têm. Tá bom? Um abraço, até mais. Semana.